meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Start. E hoje nós vamos aprender o básico, como acessar a sua loja virtual feita no Work Control, como criar categorias, como criar fabricantes e como criar produtos. Para você acessar a plataforma é muito simples. Basta que você acesse a internet e digite o site que foi criado para você. No exemplo de hoje eu vou estar usando o lugar das compras. Então vamos lá. O lugar das compras.com.br/admin, ok? Quando eu digito isso, aparece esta tela aqui, que é onde a gente vai colocar o login e a senha, que provavelmente vocês já receberam no e-mail de vocês. Então eu vou colocar aqui admin e a senha cadastrada. Clico em entrar. Ótimo. Esta é a tela inicial da sua área administrativa, onde você vai poder controlar todas as suas vendas. Então aqui você tem a área de produtos, tem a área de pedidos. Dentro da área de produtos você consegue ver o produto, o que está indisponível, as categorias, fabricantes, dar descontos e criar novos produtos. Mas nós vamos por partes. De que forma? Aqui, neste mapa mental, nós temos aqui a base, que é a loja virtual, e toda a loja virtual você tem que definir o fabricante, a categoria e o produto. Se você não seguir essa ordem, você não consegue cadastrar o produto, porque o produto vai precisar de saber em qual categoria você vai cadastrar aquele produto e quem foi o fabricante. Então é necessário que você siga essas etapas. Então, cadastrado o fabricante e cadastrada a categoria, você percebe aqui que ele tem um desdobro. Tem a categoria mãe e a categoria filha. Então, o que acontece? Eu posso ter um ou mais fabricantes e posso ter uma ou mais categorias mães. E dentro de cada categoria mãe, eu posso ter uma ou mais categorias filhas. E aí a gente vai verificar como isso se procede lá na plataforma. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o fabricante e a categoria, como se cadastra, como se altera o nome, como se exclui. E na próxima aula, nós vamos ver como se cadastra produtos. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltando aqui. Primeira coisa, então, que nós faremos, seguindo aquele exemplo, é ir na parte de fabricantes. Então, basta que nós cliquemos aqui. Cliquemos não, né? Pousemos o mouse sobre a palavra produtos. Desçamos aqui até fabricante. E aí a gente clica em fabricante. Aqui nós já temos um fabricante, porque eu estava testando a plataforma. Mas nós vamos criar um novo. Então vamos lá, adicionar fabricante. Como o produto que nós vamos estar cadastrando são bolsas, então eu vou colocar aqui fabricante bolsas 1, por exemplo. E clico em atualizar fabricante. Assim que aparecer a mensagem, quer dizer que esse fabricante já foi criado. Então, neste mesmo momento, ou eu posso dar um refresh na tela, atualizar essa tela, ou eu posso clicar em fabricantes, que vai ter o mesmo efeito. Então, vou clicar aqui em fabricantes. E aqui ele já mostrou. Fabricante 1, que foi o primeiro que eu tinha feito, e o fabricante bolsas 1, que é o que nós criamos agora. Então, eu vou criar aqui mais um. O fabricante bolsas 2. E atualizar. Ótimo, a mensagem apareceu. Eu posso aqui clicar em fabricantes de novo, que já vai me aparecer os dois fabricantes criados. Como vocês podem perceber, eu tenho aqui um olhinho, um lapisinho e um quadradinho vermelho. O olhinho ele serve para me mandar para o site, direto para o fabricante. Ou seja, se eu tiver aqui vários produtos desse mesmo fabricante, quando eu clicar aqui, ele vai abrir o meu site com a página com todos os produtos deste fabricante. Ele faz esse filtro. Se eu clicar aqui no azulzinho, ele vai permitir que eu edite, caso eu tenha escrito alguma coisa errada. Como, por exemplo, aqui, eu escrevi fabricate. Então, eu posso clicar aqui no lapisinho, e aí eu entro na parte de edição. Então, eu posso colocar o N, que é o que está faltando, e atualizar. Prontinho. Então, quando eu clico aqui em fabricante, já está corrigido. Fabricante, fabricante. Ah, mas aqui, ó, fabricante. Continua errado. Então, vamos lá editar de novo.
Vamos tirar o N daqui. Agora sim. Posso atualizar. Vir aqui em fabricante. E as duas estão corretas. Então, já sei para que serve o olhinho. Já sei para que serve o lapisinho. E eu posso, eventualmente, caso eu tenha criado uma categoria, aliás, um fabricante que eu não esteja mais usando, eu posso clicar aqui no xizinho. Mas eu vou clicar aqui neste xizinho deste daqui para mostrar uma coisa para vocês. Aí aparece aqui, né, uma confirmação, deletar fabricante? Sim. Mas ele não vai deixar eu deletar. Desculpe, mas não é possível remover uma marca quando existem produtos cadastrados nela. Ou seja, como este fabricante foi utilizado para que eu pudesse cadastrar 2 produtos, ele não permite que eu exclua esse fabricante. E é uma segurança do sistema para que você realmente não apague o fabricante e de repente tem produtos vinculados a ele e aí você acaba perdendo essa informação. Mas quando tiver 0, aí você pode apagar esse fabricante. Deixa eu só copiar esse nomezinho aqui, porque a gente vai usar novamente. E aí eu posso deletar o fabricante 2. E aí ele sumiu daqui. Tranquilo? Posso clicar aqui em fabricante de novo, que não vai aparecer essa informação novamente. Então vamos adicionar novamente, né, o fabricante 2, porque nós vamos precisar dele. Fabricante 2, tudo certinho. Atualizar. E quando eu clico em fabricante, já apareceu aqui. Então, de acordo com o nosso mapa mental, o fabricante eu já aprendi como criar, como excluir e como alterar alguma informação dele. Agora vamos para as categorias. Então vamos aqui entender como funciona a categoria mãe e as possíveis categorias filhas. Então vamos lá. Vocês percebem que aqui está escrito aqui, ó, Cristaluna, uma letra maior, mochilas numa letra maior e aqui mochilas de nylon numa letra menor. O que quer dizer isto? Tudo que estiver escrito em letras grandes é categoria mãe ou categoria pai, tanto faz. E o que estiver em pequeno quer dizer que esta categoria aqui é filha da que está exatamente acima dela. Então, essa mochilas de nylon é uma categoria filha da categoria mochilas. Tudo bem? Então, vamos lá. Como nós criamos as categorias e como nós definimos se ela é uma categoria mãe ou se ela é uma categoria filha. Então vamos aqui, ó, adicionar. E aí vem para esse formuláriozinho. Então aqui, ó, título da categoria. Vou colocar aqui, ó, bolsas. É um setor? Olha só que interessante. Se eu colocar aqui, olha, se eu escolher ou Cristaluna ou mochilas, então será uma categoria filha. Se eu deixar simplesmente este é um setor, ele vai criar a categoria bolsas como se ela fosse uma categoria mãe. Então eu posso vir aqui e atualizar. Prontinho. Criei uma categoria mãe. Lembrando que na hora de cadastrar o produto, eu não posso selecionar categorias mãe. Eu só posso selecionar categorias filhas. Então, por conta disso, eu tenho que criar uma outra categoria para ser filha dela, para que eu possa selecionar quando eu for cadastrar um produto, ok? Então vamos lá, criar uma nova categoria. Adicionar uma categoria. E vamos colocar aqui, ó, bolsa de mão, por exemplo. E aqui no setor, em vez de eu deixar aqui este é um setor, que tornaria essa bolsa de mão uma categoria mãe, eu venho aqui e escolho a categoria mãe, que é bolsas. Prontinho. Agora eu já posso cadastrar um produto e definir esse produto como bolsa de mão. Então, suponhamos que na minha loja virtual eu tenho 10 produtos, 10 bolsas que sejam pequenas e estejam dentro dessa categoria bolsa de mão. Então, eu vou definir na parte de categoria bolsa de mão. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, vamos adicionar mais uma categoria. Vamos colocar aqui, ó, bolsa de ombro. E qual que é a minha categoria mãe? A bolsas. Tamanho PMG, outra hora nós explicamos isso. Mas para este setor, vocês não vão preencher isso, tá bom? Então vamos lá. Adicionar a categoria. Pronto. Prontinho. Nós já temos aqui categorias mãe e categorias filhas. Então pode ver. Acabei de criar essa categoria bolsa como uma categoria mãe. Pode ver que tanto o ícone quanto o nome estão maiores. E
Abaixo dela, eu já tenho aqui, ó, uma categoria filha e outra categoria filha. Tudo bem? Então, é assim que nós criamos categorias. Porém, lembra que eu falei que tinha uma parte ali de PMG que eu não ia falar naquela hora? Então, eu vou falar agora, porém só vou explicar mais a fundo na aula de criar produto, porque lá vocês vão entender. E aí eu retorno um pouco nessa aula para vocês entenderem melhor qual que é a relação de um com o outro. Mas, basicamente, para vocês entenderem o que a gente vai fazer lá na frente, eu vou definir para a categoria de mão e vou definir para a categoria de ombro parâmetros diferentes. Por exemplo, na bolsa de mão, geralmente são bolsas menores. Então, eu posso clicar no lapisinho para editar e aqui eu colocar apenas a letra P maiúsculo. Ponto. E atualizo a categoria. E quando eu vir aqui novamente em categorias, para editar a categoria de ombro, eu posso editar e colocar aqui P, M, e G. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de falar assim, olha, quando eu criar produtos, eu estou falando que pode ser que existam bolsas de ombro que sejam pequenas, bolsas de ombro que sejam médias e bolsas de ombro que sejam grandes. Isso vai fazer total diferença aonde? No controle de estoque, onde eu posso dizer, bom, as bolsas de ombro pequenas eu tenho 10, as de ombro média eu tenho 5 e as de ombro grandes eu tenho 2. E aí eu consigo vendê-las e controlar o estoque de forma individualizada, ok? Então, basicamente, o que nós vimos na aula de hoje? Como acessar o sistema através do login e senha, como criar fabricantes e como criar categorias. Além de criar, nós também vimos como alterar e como excluir. Então, na próxima aula, nós vamos criar um produto. Que informações nós precisaremos para criar os produtos? Vamos precisar de imagens, vamos precisar de saber o tamanho da caixa, para o caso dos correios, o peso delas. Todas essas informações nós vamos ver na criação do novo produto, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Até mais!